Fala galera, eu sou o Thiago Fonseca, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te falar quais foram os 7 investimentos mais lucrativos que eu já fiz. E o último desses 7 investimentos, com certeza, de longe, foi o investimento mais alto de todos. Primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, a minha intenção quando eu gravo um vídeo não é que ele seja mais do mesmo, não é falar de tudo aquilo que todo mundo tá falando ou de coisas que eu tenho certeza que você pode encontrar em qualquer outro lugar. Para que as coisas dessem certo para mim, eu tive que seguir por caminhos diferentes, fazer coisas que eu percebo que a maior parte das pessoas não tá fazendo. E é exatamente esses investimentos e essas coisas que eu quero compartilhar com você. Eu vejo que muita gente que assiste os vídeos não tá inscrito no canal. Já confere aí primeiro se a sua inscrição tá feita, então já vê se você tá inscrito, e se você não é inscrito, já se inscreve no canal e já ativa o sininho pra você receber todas as notificações, porque cara, a gente tá caprichando cada vez mais nos conteúdos pra que eles tragam conhecimento e seja cada vez mais transformador, entendeu? O primeiro investimento mais lucrativo que eu já fiz, ao contrário do que muita gente pensa, tem muita gente que acha que o segredo é a gente aprender a investir na bolsa de valores, a fazer isso, a fazer aquilo. Tudo isso é muito importante. Só que pra você investir, você precisa de dinheiro. E esse acúmulo de riqueza, acúmulo de patrimônio, faz com que você tenha uma renda no futuro que acabe pagando talvez as suas contas, que essa renda que esse patrimônio seu gera, essa renda começa a te dar ainda mais frutos. Só que para você acumular esse patrimônio, você precisa ou ganhar muito e começar a fazer aportes grandes, ou você precisa de um longo prazo colocando essa quantia ou uma quantia que seja significativa, um montante seja significativo no futuro. Só que o que a maior parte das pessoas não te fala é o que deve acontecer antes disso. Porque talvez você deve estar pensando, eu não tenho dinheiro para poder investir, eu não tenho grandes recursos e tudo mais. E eu também me encontrei nessa situação de não ter muito recurso para poder investir. E foi aí que eu descobri que existia outros investimentos que a gente poderia fazer que fariam com que a gente tivesse muito mais resultado e tivesse muito mais lucro e muito mais retorno, independente da área que a gente escolhesse. Então, o primeiro investimento extremamente lucrativo que eu fiz foi investir na minha imagem. Eu tinha uma imagem totalmente diferente. As roupas que eu usava, inclusive até o meu sorriso. Até no sorriso eu investi, porque o sorriso é o nosso cartão de visita, né? O sorriso é a porta de entrada. Eu mudei o jeito de eu falar, até o jeito da gente se portar, o jeito da gente falar, a maneira como você quer que as pessoas te enxerguem. Então a gente pensa, meu corpo, minhas regras. Eu concordo, mas você precisa entender que as pessoas julgam um livro pela capa. Até esse mundo ser destruído e a Terra explodir, as pessoas vão continuar julgando o livro pela capa, porque ninguém sabe o que está dentro da sua cabeça e as pessoas julgam o que elas conseguem ver. As percepções se transformam em conclusões. O que as pessoas conseguem perceber é o que elas conseguem ver. A única coisa que elas têm para poder julgar é a sua imagem, é o jeito que você se porta, é as coisas que você fala. Então, por conta disso, o primeiro investimento que eu fiz foi na minha imagem. A segunda coisa é o conhecimento. Thiago, conhecimento, muita gente fala sobre isso. Eu concordo que muita gente fala sobre o conhecimento. Entenda o mundo como uma grande empresa. Uma empresa com vários setores, uma empresa com vários recursos. Ou seja, nós somos os CEOs da parada toda. É a gente quem administra esse mundo. Pensa o seguinte, sabendo que a gente é responsável por administrar os recursos que estão em cima desse planeta Terra, aqueles que forem os melhores administradores conseguirão gerenciar tudo que está aqui em cima. O primeiro passo para você deixar de ser um peão, começar a ser gerente. Depois de ser gerente, você se transforma, C-levels, você começa a subir nos níveis da empresa e depois você se torna o CEO da parada toda. Para você poder fazer isso, você precisa de conhecimento. Você precisa investir no que você sabe. A pior coisa não é o que você sabe que você não sabe. Por exemplo, Thiago, você sabe tocar saxofone? Não. Eu sei que eu não sei tocar saxofone. Porém, existem coisas que você não sabe que você não sabe. Tem coisas que não tá no teu radar. Tem coisas que você precisa saber, tem coisas que você precisa desse conhecimento para chegar no próximo nível e você nem faz ideia de que você precisaria saber sobre isso. E a segunda coisa, então, é você investir em conhecimento. Cara, pra gente adquirir conhecimento existem várias maneiras. Aí tem livros, tem mentoria, tem workshop, tem treinamento, tem uma porrada de coisa que você pode fazer para poder adquirir mais conhecimento. Até o próprio YouTube é uma maneira excelente de você adquirir conhecimento, desde que você saiba filtrar. O Instagram também tem muita gente legal que agrega valor que você pode trazer para tua vida. Então
começa a investir agora no que você sabe. Porque você precisa entender o seguinte: conhecimento gera pensamento, pensamento gera sentimento. Sentimentos fazem você agir, geram ações. E as suas ações é que mudam os seus resultados. Ou seja, os seus resultados só vão mudar quando você mudar o conhecimento que está na tua cabeça. Não tem conhecimento novo, não tem resultado novo. O terceiro investimento mais lucrativo que eu fiz, com certeza, foi o empreendedorismo. E aí talvez você vai pensar: Thiago, o empreendedorismo é a gente abrir uma empresa? Também. Só que o empreendedorismo é a capacidade de você pensar em novas coisas e de você realizar elas. Um atleta não deixa de ser um empreendedor. Só que o objeto disso é o corpo dele. Então, ele empreende nele mesmo. Muita gente não tem o espírito empreendedor. Ele não imagina nada, essa pessoa não idealiza nada e não investe em nada, não coloca sua energia numa direção para ter algum tipo de resultado. O quarto investimento mais lucrativo que eu já fiz e continuo fazendo são viagens. E por que investir em viagens é importante? Quando você viaja, você conhece novas culturas, você conhece novas pessoas, novos padrões de comportamento, novas formas de pensar e de viver. Isso te dá um turbilhão de ideias. Você não faz ideia do quanto de ideia você tem quando você viaja. É impressionante. Quando eu viajo, quando eu volto para casa, a minha cabeça ela simplesmente explode. Na verdade, na própria viagem, a nossa cabeça já explode. Porque quando a gente sai do nosso ambiente, a gente quebra a rotina, a gente vê, conhece e sente coisas diferentes, acontece no nosso cérebro uma coisa chamada sinapse, ou seja, o teu conhecimento e o que você sabe se mistura com as novas coisas que você viu, sentiu e aprendeu. Quando essas duas coisas se encontram, nasce uma nova coisa, que é a nova ideia. Então comece a investir em viajar, se deslocar, sair do teu lugar. Ah, Thiago, mas eu não tenho dinheiro para poder viajar para fora do Brasil. Não tem problema, viaja para outro estado. Ah, Thiago, eu não tenho dinheiro para poder viajar para outro estado. Qual é a cidade que você poderia ir do seu estado? Pega um ônibus, sei lá, se planeja, mas comece a viajar. E você começa a entender que o mundo não gira em torno do seu umbigo, que a vida não é exatamente do jeitinho que acontece na tua cidade. E ao contrário do que você imaginava, você vai perceber que existem outras maneiras da gente viver, agir, falar e pensar. Mesmo que você não nasça com dinheiro, com recursos financeiros, você já nasce com um ativo gigantesco. Ou seja, ativos são coisas que a gente usa para transformar em retorno. A gente tem um grande ativo chamado nós mesmos. Ou seja, o maior ativo que eu tenho na minha vida inteira e eu já nasço com ele, sou eu. Então, se você entender que quanto mais você investir em você, mas você saber exatamente quais são os pontos da sua vida que você vai investir e vai transformar você num super-humano, em uma pessoa que vai conseguir gerar um monte de resultado, quanto mais assertivo você é nesses investimentos em você mesmo, mais resultado você começa a ter. Então não adianta nada, eu quero investir na bolsa em tal lugar, mas cara, quem vai investir na bolsa? Você. Eu preciso de dinheiro para poder investir. Quem gera o dinheiro? Você. Tudo começa a partir de você. Então, ao invés da gente investir lá fora, a gente tem que investir aqui dentro. O quinto investimento mais lucrativo que eu já fiz foi investir em network. O que é network? As pessoas que você conhece, elas podem abrir portas que você jamais conseguiria abrir sozinho. Se você quer algo, você precisa se perguntar: o que fazer? Então, o que eu posso fazer para conseguir essa coisa? Ou você pode pensar: como eu posso conseguir essa coisa? Ou você pode pensar: quem pode conseguir para mim essa coisa? E quando você pensa em quem, você deixa de se preocupar em o que ou como. O que fazer e como fazer já não importam mais, porque você tem quem faz. E esse é o network. Você começa a conhecer novas pessoas que podem abrir novas portas e não só isso. Essas pessoas, elas também trazem novos conhecimentos, novas maneiras de enxergar o mundo, novas maneiras de pensar. Então, se você não está investindo em conhecer novas pessoas, começa a ir em eventos, começa a se deslocar, começa a fazer novas amizades, começa a frequentar os lugares que essas pessoas que você quer se relacionar estão. Talvez comece a praticar um novo esporte, começa a fazer parte de novos grupos, mas pare de conviver só com as pessoas que você convive, porque você é um reflexo das pessoas que você mais convive. E se você não tá contente com a tua realidade, é porque talvez as pessoas que te cercam não vão contribuir para você estar nessa nova realidade que você quer estar. O sexto investimento mais lucrativo que eu fiz, não quer dizer que esses investimentos eles estão em ordem, tá? Esse foi o primeiro porque ele é o melhor de todos. Não, eu só tô enumerando eles para ficar mais fácil de você entender. E o último, claro, é o investimento mais alto que eu já fiz,
feliz. E com certeza o sexto investimento é um dos investimentos que mais me trouxe resultado, alegria e, cara, e muitas outras coisas até hoje. E qual que é o sexto investimento, Thiago? Relacionamento. Como assim relacionamento? Você acabou de falar de network, né? Da gente se relacionar com pessoas, é disso que você tá falando? Não. Eu tô falando de relacionamento mesmo. A esposa, a namorada que você vai escolher, o marido, o namorado, a pessoa que vai estar do teu lado. Uma coisa que eu acabei aprendendo na prática nessa vida é o seguinte: você quer ser feliz? Fique solteiro. Mas você quer viver o ápice da felicidade que Deus preparou pra alguém? Se case. Porque eu acredito muito em Deus. E quando Deus criou o homem, Deus, ele viu que o homem tava muito legal do jeito que ele tava, mas ele falou: cara, eu quero deixar esse cara mais feliz. E aí foi aí que ele colocou uma mulher na vida dele. Mas aí tem muita gente que vai falar assim: ah, eu não concordo com você porque eu não concordo porque é possível sim a gente ser muito feliz solteiro. Casamento é um negócio que foi feito pra falir. Eu quero te dar um conselho. O fato de existirem maus motoristas não quer dizer que os carros são ruins. O casamento é uma coisa incrível. Ruim é o ser humano que não sabe pilotar essa máquina que é o casamento. E se você tiver ao seu lado uma copilota ou pilota, não sei, eu não quero colocar aqui em ordem de quem é mais importante, mas se você tiver ao seu lado alguém que some com você, alguém que acredite em você, alguém que apoie seus projetos, alguém que te dê bons conselhos, que te abra os olhos, que te dê mais clareza, que te dê ânimo, se você tem do seu lado uma pessoa que simplesmente serve para multiplicar tudo aquilo que você tem, porque não adianta nada, tem os givers e tem os takers, tem pessoas que pegam, elas estão ali para pegar, para sugar, para tirar, mas tem pessoas que elas acrescentam, onde elas chegam, elas acrescentam, elas colocam mais. E a minha esposa, a Natália, foi a pessoa que mais me apoiou até hoje. Ela sempre esteve do meu lado, ela sempre acreditou em mim. Nos momentos mais difíceis ela esteve comigo. E ela tá comigo desde quando eu era um office boy. E ela me conheceu, eu trabalhava de office boy no escritório de contabilidade. E eu não tinha nenhuma bicicleta pra andar. E chegou alguns períodos da nossa vida, quando a gente namorava, inclusive, eu queria empreender, eu queria abrir um negócio, eu queria, sabe, crescer, me desenvolver. E eu falava pra ela que eu queria fazer tudo isso, ela sempre acreditava em mim. Só que pra poder investir no meu negócio, nas coisas que eu acreditava, chegou alguns períodos que eu não tinha nem dinheiro pra poder, a gente ia sair, eu não tinha nem dinheiro pra poder comprar um sorvete pra ela. E ela que pagava as coisas durante alguns anos, ela que pagava as coisas em alguns momentos. Ela trabalhava no lugar e eu tava ali tentando empreender. Tudo isso valeu a pena. Ou seja, eu tenho do meu lado uma pessoa que acredita em mim. E eu invisto nesse relacionamento, eu invisto em dar amor pra minha esposa, eu invisto a minha energia em dar atenção pra ela, pra que ela seja cada vez mais feliz. É claro que eu não sou um esposo perfeito, eu tô longe de ser perfeito. E eu erro demais, entendeu? Como todo mundo, eu tenho vários defeitos, eu tenho um monte de coisa que eu preciso corrigir também. Só que, claro, eu tô tentando me esforçar cada vez mais, investindo cada vez mais nesse relacionamento, que foi uma coisa que simplesmente mudou a minha vida. E sem esse relacionamento, sem essa pessoa do meu lado, com certeza eu não teria chegado onde eu cheguei. E o último investimento, e cara, esse investimento com certeza foi o investimento mais alto que eu já fiz. De todos os investimentos que eu já fiz, esse foi o investimento mais alto. Eu não sei quando sabem dessa história, mas há algum tempo atrás eu tava passando por uma situação extremamente difícil. Sabe quando você tem sucesso em várias coisas e por escolhas erradas, por pessoas erradas na sua vida e por vários outros fatores, você simplesmente vê a sua vida desmoronando. E a minha vida desmoronou e quando eu vi eu tava devendo mais de 200 mil reais no banco, tudo dando errado, eu tendo problema com pessoas, tendo problema no meu casamento, sabe? Quando você começa a brigar e sabe, uma coisa louca começa a acontecer na sua vida e cara, eu tava me sentindo um lixo, eu tava me sentindo um ninguém, assim, ó. E eu tava desesperado, assim, cara. Sabe quando você quer mudar de vida e você não sabe exatamente o que você precisa fazer pra poder alcançar aquela vida que você sonhou, sabe? Fazer feliz as pessoas que você ama. Simplesmente sair dessa situação toda. E foi nesse momento que eu entendi qual era o melhor investimento que eu teria que fazer. E eu sei que eu ajoelhei na minha cama, eu abri meu coração. Falei, Deus, minha vida tá destruída, velho. Tô me sentindo um lixo, eu tô me sentindo um ninguém, eu não sei pra onde eu vou, não sei o que eu faço. Eu falei pra ele, cara, você sabe de todas as coisas, você criou o universo, você controla tudo. E se você caminhar comigo, na verdade, se eu caminhar com você, tudo isso pode mudar. E foi aí que eu falei pra ele as palavras que mudaram a minha vida. Eu falei assim, cara, eu não sou ninguém, velho, eu não sou nada. Mas você pode fazer de mim alguma coisa. Então pega a minha vida, pega o meu dinheiro, eu que não tenho nada agora, tô endividado, pega a minha vida, meu casamento, a empresa, pega o que eu tenho, pega o que eu não tenho, pega o que eu sou, pega o que eu sei, o que eu posso fazer. Pega tudo, cara, pega tudo. Quero colocar tudo isso na sua mão porque eu sei que você sabe muito mais sobre mim do que eu mesmo. E eu coloquei a minha vida na mão de Deus.
eu tenho o costume de dizer o seguinte, que se um grande instrumentista, ele não toca num instrumento ruim, imagina um guitarrista de uma banda muito famosa, imagina esse cara não vai tocar num instrumento feio, num instrumento desafinado, num instrumento sujo. E quando eu decidi colocar minha vida na mão de Deus, eu falei, Senhor, pega a minha vida, eu quero que você use a minha vida como instrumento agora. Tudo que eu tenho, eu coloco 100% à tua disposição para você me usar, para poder transformar a vida de outras pessoas, para ajudar outras pessoas e para que realmente eu ajude outras pessoas a sair dessa situação que eu tô agora. E quando eu coloquei minha vida na mão de Deus para eu ser usado como instrumento, Deus, ele me poliu, Deus, ele me afinou e ele me transformou num instrumento melhor. E não só isso, ele começou a fazer música através de mim. Então, se você vê qualquer resultado do Thiago, qualquer coisa que eu faço, qualquer coisa que eu falar, qualquer coisa que eu fizer, e você falar, caramba, isso é legal, ou você vê algum resultado que seja significativo, que você fala, puta, que negócio legal, saiba que nada disso é fruto da mão do Thiago. Todas as coisas que você vê é simplesmente o Criador do universo fazendo música através desse instrumento, através de mim. E talvez você tá passando pela pior fase da sua vida, ou você gostaria de realizar várias coisas, fazer várias coisas, se tornar alguém que talvez você não é agora, viver novas coisas que você não tá conseguindo viver agora, ou resolver problemas que você não faz a mínima ideia de como resolver. Mas eu quero te falar agora uma coisa que eu aprendi com o Steve Jobs, essa é uma frase dele. Não é possível conectar os pontos olhando para o futuro. Então talvez se você tentar enxergar e tentar procurar uma solução, caramba, e você tenta imaginar como é que as coisas vão ser e talvez você não enxerga e fala, caraca, eu não consigo ver sentido nas coisas, do jeito que as coisas estão acontecendo. Não dá pra gente conectar os pontos olhando para o futuro, a gente conecta os pontos olhando para o passado. Então você precisa ter fé que os pontos de alguma maneira vão se conectar lá na frente. Mas para isso você precisa dar um passo agora. Você precisa acreditar em você agora. Todos esses investimentos a gente pode reduzir a 2 investimentos. O primeiro passo é você investir em você. E o segundo passo é você acreditar que existe alguém que é muito maior do que todas essas coisas que a gente pode ver, que é muito mais forte do que todas as coisas que a gente pode tocar. E esse alguém está à nossa disposição. Então, no momento mais difícil da minha vida, quando eu me senti fraco, a gente imagina, por exemplo, o Thor, né? O Thor, ele tem aquele martelo. E aí ele ergue a mão, e aí ele pega o martelo e sai girando e vencendo o mundo. O Thor, ele é um personagem que ele não existe. E no momento mais difícil da minha vida, eu simplesmente levantei a minha mão, eu simplesmente estendi a minha mão. E ao invés de eu segurar no martelo, Deus simplesmente estendeu a mão para mim. E ele me mostrou que, como nos filmes, a gente pode realizar coisas incríveis. E essas coisas agora são reais. Essas coisas acontecem na vida real. Porém, você precisa acreditar e estar disposto a investir agora. Só que eu posso dizer que se você fizer esse investimento agora, muitas coisas vão acontecer nesse exato momento. E pode ter certeza absoluta que mesmo que você não entenda agora, todos os pontos vão se conectar de alguma maneira no futuro.